do tráfico eles foram para onde estavam distribuindo, então de uma maconha virou uma apreensão de drogas enorme, trabalhando como rota, né? Rota pura. Exatamente. Sem falar nada, sem conversar com ninguém, sem dar um tapa em ninguém. Sem né? estardalhaço. Sem fazer barulho, sem um monte de frescura que hoje a gente vê na internet aí falando no rádio. Era Copom, rota 305, conduzindo ao DP. 30º DP, 50 quilos de droga, 5 indivíduos. Favor avisar o comando 7 de rota. Comando 5 de rota. Era isso mesmo. Simplesmente isso. E daí, nesse primeiro dia, daí onde que foi o negócio que eu achei estranho? A gente pegou a ocorrência, primeiro, né, policial de rota é de pé. Eu fiquei de pé o dia inteiro, mas daí quando chegou no DP, fiquei de pé de novo. E eu peguei uma época na rota que você preenchia 2 boletins de ocorrência, que não tinha computador na época. Você deixava um dentro da base, um BO lá e um BO encaminhava. Então você preenchia 2 vezes tudo. Eu ali de pé. Ah, por isso que você ficou tão revoltado quando furaram o teu relatório. Meteram bala no meu relatório. Aí, ó. Por Filha da isso. puta, tinha que fazer tudo de novo. Faz, 2 vezes. Foi E mesmo. eu lá de pé, né? Daí chegou um sargento, na época eu descobri depois que esse sargento tinha acabado de chegar lá também, que era o 90, que era o Gonzaga. Gonzaga. O Gonzaga, antigão, Zona Sul, consideradíssimo lá. E ele chegou pra mim e falou, Steve, E aí, meu? você veio da onde, não sei o que tal. Daí eu expliquei pra Gente ele lá, boa né? demais, hein? Ele falou, ó, amanhã você tá no outro pelotão. Daí eu comecei até a tremer a perna. Eu falei, meu, mas eu já vou ser mandado embora da rota? Eu falei, mas sargento, o que eu fiz? Ele falou, você não fez nada, você se apresenta amanhã no outro pelotão. Daí eu entrei em pânico. Daí eu fui falar com os polícias e falou, não, Steve, você todo dia aqui você vai trabalhar. Até ver em qual pelotão você vai ficar. O estágio era assim mesmo. Até qual pelotão você vai ficar. E daí fui indo, acabei ficando fazendo os 2. Eu tive a chance de escolher até o pelotão que eu queria ficar, porque na época o tenente do pelotão era o Billy Helder, e o Helder, sei lá, tinha uma simpatia por mim, ele via que eu era um menino bem novo. Quem né, dirigia pra ele diferente. é Lulerão ainda? É Lulerão, Alberto? O Alberto era do outro dia. O antigão? Foi no Lerão, primeiro dia né? que trabalhei. O Blu, Lero, blu, blu. Cabo. Lerão. Cabo Lero. E no outro dia era o Sobrano. Gente boa demais. E eu trabalhei, né? Eu falo assim, eu cheguei em 97 na rota, ainda tinha as veraneios antigas. A Blazer chegou depois. Então eu tive a oportunidade de trabalhar nas veraneios antigas. Nas antigas, nas customs, né? E que já é um feito, né, cara? Se eu falar assim, ninguém nem sabe disso Só daí. eu, não é? E eu trabalhando lá com policiais que estavam no Carandiru. A grande maioria, porque em 97, tinha 5 anos o Carandiru. Então tava todo mundo lá ainda, Sim, né? sim. Carandiru, a fundação da rota, peguei Magalhães, todos essas lendas aí eu acabei conhecendo lá na base. E eu tinha um negócio que hoje não existe mais, né? Eu sempre fui muito interessado pela polícia. E eu acho que até tive sucesso na área privada, porque eu não me contento em me falarem só de uma coisa, eu deixar para lá. Eu vou pesquisar, eu vou para cima, eu quero conhecer quem Sim. faz, quem fez, quem é melhor. E eu achava muito importante isso na polícia, que hoje não tem mais. Eu cheguei na rota, eu queria saber como é que foi fundada, quem eram as lendas da rota, por que era daquele jeito, por que aquele policial estava encostado daquele jeito, por que era feito desse jeito, por que o relatório era feito daquela forma. E a rota é cheia de tradições, né? São tradições, é muito simbolismo, criado muito em cima disso, né? Muito mais do que o militarismo, que é diferente do militarismo, né? Então a simbologia da rota é diferente. As doutrinas de rota. Eu falava no tático, quando eu fui comandar no tático, eu falava que era um alcorão, né? É um negócio que era escrito, mas não estava em lugar nenhum. Existem as doutrinas que, muitas vezes, elas ultrapassavam até o regulamento disciplinar da polícia, porque a doutrina era mais forte, né? Eu sempre falo, até no podcast eu falava com os convidados, se eles eram mais policiais ou eram mais militares, porque existe uma diferença muito grande. E eu sempre me senti muito mais polícia do que militar. Eu não sou um cara que, por mais que eu tenha sido cabo e sargento muito rápido, eu nunca fui preocupado com continência, como é que me chamava, se eu era mais antigo, se eu que mandava.
eu sempre trabalhei muito mais em cima de doutrina, em cima de conhecimento. Quem tem mais conhecimento, quem fez mais, deve realmente tomar a frente, porque é isso que eu conheci na rota. Eu cheguei na época que os sargentos mandavam na rota. Exatamente. Né? E por que os sargentos mandavam na rota? Porque eram sargentos, era muito foda. Os caras eram os caras embaçados. Você não podia falar, passar na porta de um alojamento de sargento. E daí eu falo uma coisa que às vezes as pessoas não compreendem também. Eu realizei meu sonho, que era ser sargento. Então eu nunca prestei para academia, nunca tive um interesse, porque o dinheiro eu sabia que não viria disso. Eu teria que fazer bico, né? Eu já aprendi logo cedo que o negócio é bico. É você montar uma empresa, é você ser profissional em alguma coisa, para você ganhar dinheiro. A polícia é uma outra coisa, é uma vocação. Então, o que eu queria ser? O que eu via de melhor. O que eu via de melhor eram os sargentos de rota, porque eu cheguei numa época que os sargentos mandavam. Tinha oficial, ele deixava de mandar? Não, mas ele mandava dentro do militarismo. Quem decidia como é que fazia numa ocorrência, como é que eram as operações e quem eram os caras que eram destaque, eram os sargentos. Eu lembro hoje com muita clareza como é que funcionava, porque era uma tropa especializada, uma tropa de elite. Não era simplesmente, esse é tenente, esse é capitão, isso qualquer idiota sabe. Mas lá funcionava diferente. Quem é quem? Assim como existiam sargentos que eram antigos, mas acabavam ficando... eles eram sobrepostos por aqueles que faziam mais, que tinham mais conhecimento. Então, isso que eu sempre entendi como sendo correto. Né? E na rota proporcionava isso. Quando você vai para um batalhão diário, o negócio já muda um pouco de figura. Né? E a rota foi uma faculdade para mim nesse sentido. E eu fui querer conhecer quem eram as lendas da polícia. Lá na rota, eles estavam lá. Porque naquela época, eu não vou dizer agora, porque podem ter uma opinião diferente, mas o que eu conheci de polícia nos 20 anos que eu fiquei, é que a rota era uma seleção. Então o policial ia trabalhar no policiamento a pé, depois ele ia para uma viatura de setor, daí ele poderia trabalhar depois com o sargento, com o oficial, que era o RS e o RO, e daí depois ele ia para uma força tática, ou para na época, PTM, e daí ele era indicado para trabalhar na rota. E comigo foi muito rápido. Eu cheguei na seleção com 19 anos, né? Tipo, o Pelé que chegou com 17 na seleção. E eu me senti assim. Mas eu também tive, depois que eu tive esse baque, eu cheguei lá. Mas permanecer é outra coisa. Completamente diferente. Cheguei, mas eu não sabia se eu iria permanecer, se eu ia conseguir... que poderia ser uma frustração enorme. Você imagina um sonho de uma vida desde os 6 anos de idade e você chegar lá e você não servir para a rota. E chegou a acontecer isso no meu estágio, de eu ter essa vontade de desistir, porque só quem viveu, né? Porque eu fiz um estágio antigo, né? Eu fiz um estágio de verdade, que eu acho que todos deveriam ser, onde havia assim uma humilhação, havia um esforço que você tinha que fazer muito para mais e tinha um objetivo, né? Hoje não pode se fazer muito o que se fazia. Você pensou em desistir durante o estágio? Sim, durante o estágio feio, eu era muito humilhado, eu era um moleque, né? E daí você não via, eu não sentia, não entendia por que me tratavam daquela forma, né? Muitas vezes não era explicado, porque hoje até a gente talvez a sociedade evoluiu e os policiais também. Hoje você explica, tudo que você vai fazer, você explica para alguém, né? Não tinha explicação. Era assim, você veio para cá, você quis, aqui é a rota. Se você não sabe o que está fazendo aqui, vai embora. Voluntário 2 vezes. Você tá na PM para vir para a rota. É outro voluntário. Aí eu cheguei lá, eu comprei um enxoval, você entra numa outra polícia.